Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero daqui que a resposta de vocês seja um enorme sim. Daqui a gente está se esforçando para permanecer firme e forte, para estar junto com vocês, tá bom? Mas hoje, como vocês devem ter visto, a gente está aqui para tratar sobre soluções. Então, vamos ao que interessa. Provavelmente, se um dia você tomou um susto, alguém te ofereceu um copo de água com açúcar. Talvez você não saiba que água com açúcar não tem propriedades calmantes. No caso, esse nosso calmante é uma solução, mas é um tipo de solução diferente, tá? Que pode ser mais doce ou menos doce. Ou seja, a gente pode variar a quantidade, a concentração do açúcar presente nele, quantidade de açúcar que tem dissolvido nele. Então, o nosso conceito de concentração é amplamente usado no nosso cotidiano, nada mais é do que a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. A gente está acostumado a ler isso em rótulos de produtos como suco concentrado, detergente concentrado, ou ainda ouvimos falar em concentração disso ou concentração daquilo. E quer ver como que é simples? É super simples. Quase todas as reações químicas acontecem com reações dissolvidas em algum líquido. Praticamente todas, muitas mesmo. Uma solução é sempre composta de duas coisas. E prestem bastante atenção nisso. A gente vai ter o soluto. Vamos dar bem aqui a cor da nossa caneta para poder ficar mais fácil de ver. A gente vai ter um soluto e um solvente. A mistura entre esses dois é uma solução, ok? Então, as duas substâncias que temos é uma que dissolve o que chamamos de solvente e a outra é dissolvida, a qual a gente chama de soluto. Beleza? Espero que não tenha dúvida até aqui. São duas coisas: soluto e solvente. Solvente é aquele que dissolve e soluto é o que é dissolvido. Naquela nossa solução de mais cedo, o soluto seria o açúcar e o solvente seria a água, aquele copinho de água com açúcar que nos acalmaria depois de um susto. Tá bem? Então, vamos dar continuidade. No laboratório, as soluções são normalmente preparadas através de dissolução de uma determinada quantidade de soluto e uma dada quantidade de solvente. Tá? E as principais unidades de concentração usadas no laboratório são essas: concentração comum, concentração molar, que a gente chama também de concentração em quantidade de matéria, um nome bem grande, mas é legal que você saiba, fração molar, título e densidade, tá? Então, o conhecimento do soluto e o solvente, no caso da solução, nos permite estabelecer algumas relações matemáticas, que a gente chama de concentração das soluções. Hoje a gente vai ver especialmente duas que são muito importantes, que é a concentração em comum e a concentração em quantidade de matéria, que é a concentração molar, tá bom? E as outras a gente vê em uma próxima aula. O negócio é o seguinte: podemos classificar uma solução de acordo com a quantidade de soluto que está presente nela, tá bom? Então, assim a gente pode ter três tipos de soluções: as insaturadas, as saturadas e as supersaturadas. É legal saber o que é cada uma delas. Insaturada é quando uma solução contém soluto abaixo do coeficiente de solubilidade. A gente vai falar desse coeficiente já já, tá bom? Quando a quantidade de soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, a gente tem uma solução
saturada. E quando a quantidade de soluto supera o limite, a gente tem uma solução supersaturada. Coeficiente de solubilidade, tá? É a quantidade máxima de soluto que um determinado solvente consegue aguentar. Você já deve ter reparado, por exemplo, quando prepara uma água com açúcar, que quando você coloca uma certa quantidade de açúcar na água e mexe, ele dissolve. Mas à medida que você vai aumentando a quantidade de açúcar nessa solução, ele começa a não ser capaz mais de dissolver e fica no fundo dessa solução, tá bom? Então, tudo que está abaixo desse limite é uma solução insaturada. Aquilo que chega no limite é a solução saturada e tudo aquilo que passa do limite é a supersaturada. O limite é o coeficiente de solubilidade, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Curva de solubilidade entrega para a gente aquele coeficiente, tá? Já que a solubilidade varia com o tipo de soluto ou de solvente. Ou seja, tem solutos que conseguem se dissolver com mais facilidade e tem solventes que conseguem dissolver um soluto com mais facilidade. Além disso, o principal fator de influência na solubilidade é a temperatura. Provavelmente você já viu que na hora de fazer o leitinho, um leite, você vai conseguir colocar mais açúcar no seu leite se ele estiver quente. Ele gelado, boa parte vai ficar no fundo do copo. Tá? O coeficiente de solubilidade aumenta ou diminui com a temperatura dependendo do soluto em questão. Eu vou até ampliar isso para que a gente veja um pouquinho melhor. A gente tem algumas substâncias aqui e repara, vou pegar um apontador aqui, opa, e repara que em determinadas situações a gente tem valores diferentes, olha só. O coeficiente de solubilidade desse KNO3, tá? Ele é muito diferente, olha só. À medida que a gente aumenta a temperatura, a quantidade de solvente que pode estar ali na água é muito maior. Já com o Ce2SO42, você vai ter uma curva diferente. Cada uma dessas curvas é produzida a partir do coeficiente de solubilidade de cada um, tá bom? A gente vai ver um pouquinho melhor quando a gente vê esse próximo diagrama. Então, a variação do coeficiente de solubilidade em função da temperatura é representada em um gráfico que a gente chama de curva de solubilidade. E é esse aqui que a gente vai observar com calma. Repara que a curva de solubilidade do KNO3. E repara onde que é o ponto onde fica o limite de cada um deles. Por exemplo, aqui, ó, se eu buscar aqui 100 gramas de KNO3 em 100 gramas de água, para que isso aconteça, eu vou ter que seguir essa linha e chegar até o ponto onde ele se encontra. Está aqui, entre 40, 50 e 60, entre o 50 e o 60, ali mais ou menos em 55 graus. Eu precisaria de 55 graus de temperatura para que eu fosse capaz de dissolver 100 gramas de KNO, tá? Nitrato de potássio aqui no caso, em 100 gramas de água. Já para 40 gramas, olha só, dele em 100 gramas de água, eu vou encontrar essa temperatura aqui que já está abaixo de 40 graus, tá bom? Então é assim que funciona. À medida que eu aumento a temperatura, eu vou ser capaz de ter
mais desse sal, desse soluto dissolvido em água. E óbvio, esse aqui é de um soluto em específico, tá? No caso, o nitrato de potássio. Cada substância vai ter um coeficiente de solubilidade diferente, tá bom? E temos que ser capazes de interpretar isso nos gráficos. E nela podemos identificar ainda as regiões de saturação da solução. Então, olha só, tudo que tiver abaixo vai ser supersaturado. Essa parte branca é supersaturada. Por quê? Porque eu passei do limite. O limite é esse, ó. Essa curva aqui. Tudo que está aqui desse lado laranjinha é o que está abaixo, tá bom? Então, é assim que funciona a nossa leitura, tá bom? Aí, como alterar a concentração de uma solução? Como é que eu mudo a concentração de uma solução? Eu tenho 3 maneiras para isso. Eu posso aumentar a quantidade de soluto, e aumentando a quantidade de soluto, no caso, estou aumentando a concentração. Eu posso aumentar a quantidade de solvente e, no caso aqui, eu acabo diminuindo a concentração. São os 2 modos mais comuns. E tem um terceiro que é interessante: diminuir a quantidade de solvente. E aí, no caso, eu estou aumentando a concentração. Esse terceiro aqui é bem interessante, né? Mas, professor, como é que eu diminuo a quantidade de um solvente? Por evaporação, tá? No caso dessa terceira maneira aqui, é o que a gente usa, por exemplo, para separar o sal da água do mar. Por evaporação, a água evapora e sobra o sal. Tá? E esse é um excelente método. A gente pode aquecer uma solução para que uma parte da solução evapore e sobre a concentração que nos interessa. Tá bom? Então, vamos falar da nossa primeira forma de expressar concentração, que é a concentração comum. E não se trata de concentração mental, como a gente está vendo aqui no gráfico do nosso, no caso, a imagem aqui do pensador, do Auguste Rodin. O que a gente tem aqui, de verdade, para pensar, é em concentração comum, que é a relação entre a massa do soluto presente em uma solução e o volume dessa solução, tá bom? Dessa mesma solução. A gente expressa isso aqui que a gente colocou de relação entre a massa de soluto e o volume da solução dessa maneira, ó. C representa a concentração, esse M1 representa a massa do soluto. Eu não botei em nenhum lugar aí a mais, mas olha só, a gente pode ter massa. Massa a gente representa por M. A massa da solução é representada por M. A massa do soluto a gente representa por M1 e a massa do solvente por M2. A massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. A gente vai ver isso melhor em outras aulas, na aula que a gente tem aqui para frente. Para hoje, eu preciso que você simplesmente lembre que esse M1 é a massa do solvente, só do solvente, e esse V é o volume da solução, ok? Então, vamos dar continuidade. Eu sei que C é a concentração comum, M1 é a massa do soluto e V é o volume da solução. Isso tudo aqui vai ser expresso por uma unidade. A massa do solvente é mais comumente expressa como gramas, tá? E o volume é mais comum ser expresso em litros. Nada impede que seja expresso em gramas por centímetro cúbico ou em gramas por ml, tá? Mas o sistema internacional usa quilogramas, tá? Por metro cúbico. Como é um valor muito grande,
nós químicos preferimos expressar concentração comum por gramas por litro. A gente prefere, óbvio, algo que seja mais fácil de calcular. Tá legal? Então, vamos ver um exemplo de concentração comum. Se dissolvêssemos 20 gramas de sal de cozinha em 500 ml de solução aquosa, qual a concentração de sal nessa solução? Olha que simples. Eu vou ter que simplesmente colocar, olha, a concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Eu tenho que ser capaz de diferenciar nesse todo aqui quem é o soluto, que no caso é o sal de cozinha, e encontrar a massa dele, que é 20 gramas. E se falou em solução aquosa, aqui é o volume da solução que eu estou buscando, 500 ml. Meu único cuidado aqui, na hora de fazer o cálculo, é que a concentração comum vai ser igual a 20 gramas dividido pelo volume da solução, mas preferencialmente em litros. No caso aqui, ó, 0,5 litros. E eu vou ter ao todo, ó, como resultado, 40 gramas por litro. Ok? É simples desse jeito. Bora ver mais um exemplo? Um frasco de remédio informa o seguinte: concentração igual a 50 gramas por ml. Responda. Letra A. Quantos miligramas de soluto há em cada ml? Olha, parece difícil de responder, mas é super simples. A concentração aqui está me dizendo que eu tenho 50 miligramas por ml. Então, já está me informando que 1 ml tem 50 miligramas. Certinho? Na letra B, pergunta: quantos miligramas de soluto há em meio litro de solução? Aí eu vou simplesmente fazer o cálculo diferente. Olha. A concentração, onde é que eu anoto isso aqui? Ó? A concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Como ele está dando o resultado para a gente em ml, basta eu fazer o seguinte, ó, a concentração é igual a 50 miligramas por ml. O volume que eu estou querendo conhecer agora é de 500 ml. Vou colocar aqui embaixo, ml por litro. Opa, miligramas por litro. Deixa eu apagar aqui, para não ter erro. Aqui a borracha. Miligramas por ml. E aqui em cima, eu não sei qual é a massa nessa situação, mas dá para fazer o cálculo. O que eu vou fazer? Vou deixar o N separado e eu vou ter 50 miligramas por ml vezes, no caso aqui, 500 ml. Eu vou cancelar o ml com ml, me sobra só os miligramas, e eu vou multiplicar. Como eu estou sem espaço, eu vou responder com a cor de caneta um pouquinho diferente aqui em cima. Então, M1 vai ser igual a 50 vezes 500, o que nos dá 25 mil miligramas. Ok? É simples desse jeito. Uma concentração molar, que é uma outra forma que a gente usa para fazer cálculo de concentração, de expressar concentração, vai ser um tanto quanto parecido. Vocês vão encontrar similaridades em quase todos os cálculos. A concentração molar, ou molaridade, ou concentração em quantidade de matéria, é a quantidade
de soluto em mols dissolvidos no volume de solução em litros. E aí tenta lembrar que mol é a quantidade em gramas de um sistema que contém tantas unidades de elementos que existem em átomos de 12 gramas de carbono. Na verdade, a gente expressa ela mesmo pela constante de Avogadro, onde 1 mol equivale a 6,022 vezes 10 elevado a 23 unidades de algo. E outras unidades de medida de concentração são usadas, porém a mais importante é a molaridade, que a gente representa assim: M igual a M1, que é o número de mols do soluto, dividido pelo volume da solução. Então, M é a molaridade, N1 é a quantidade de matéria, é o número de mols do soluto, e V continua sendo o volume da solução. Sobre concentração molar, sabe-se que M é a relação entre a massa do soluto, em gramas, e a massa molar da substância. Então, a gente pode usar esta fórmula bem aqui para converter isoladamente e usar lá no M igual a N1 dividido por V. Mas como nós somos capazes de prever o valor de N1, dá para transformar essa primeira fórmula naquela, tá? Como? Eu simplesmente substituo o N1 aqui por M1 dividido por M1. Tá? M1 minúsculo é a massa do soluto e M1 em maiúsculo é a massa molar do soluto, o que nos faz ter essa outra fórmula. Aí, qual que eu vou usar, professor? Te informou o número de mols? Usa essa primeira aqui. Ó. Não te informou o número de mols, te deu a massa do soluto. Usa essa segunda aqui, tá bom? Vamos ver exemplo, que com exemplo é sempre bom. Com a concentração molar, ou seja, em quantidade de matéria, de uma solução com volume de 250 ml e com 26,8 gramas de cloreto de sódio dissolvido. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é que obtivemos a massa molar do soluto a partir das massas atômicas dos dois elementos. Então, tem que descobrir a massa molar do CaCl2. O cálcio, Ca, tem massa molar igual a 40,1. E o cloro tem massa molar igual a 35,5. Onde que o senhor conseguiu isso, professor? Na tabela periódica. A gente usa ela para consultar. Lá tem a massa. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. A fórmula não é CaCl2? Eu vou ter 40,1 mais 2 vezes 35,5. 2 vezes porque eu tenho 2 CLs, tá? Isso vai me dar 111,1 gramas por mol, que é a unidade que a gente usa aqui. Então, essa é a massa molar dele. E aí, para encontrar o valor de N1, a gente tem diversos caminhos. A gente pode usar aquela fórmula que a gente viu ainda há pouco, pode colocar direto no que nos interessa, mas vamos por um caminho aqui que sempre funciona, que é a regra de 3. 1 mol do sal lá está para 111,1 gramas, tá? Por isso, gramas por mol. Já a quantidade de mols que nos interessa, o valor de N1, equivale aqui, no caso, a gente disse que tinha quanto dissolvido? 26,8. 26,8 gramas do sal vai ser igual à quantidade de mols que eu tenho. Eu só preciso fazer esse cálculo com essa regra de 3 simples bem aí. O que eu vou ter como resultado? N1, vou multiplicar por 111, depois por aqui. Eu vou botar o resultado direto, porque a aula já está bem grande, tá? Vai dar 0,241
mol. Aí eu só coloco na nossa fórmula. M igual a 0,241 dividido por meio, no caso aqui 250 ml, aprendam a fazer conversão, vai ser igual a 0,25 aqui mol e aqui litros, o que nos entrega a nossa concentração igual a 0,964 mol por litro, ok? A gente poderia ver mais alguns exemplos, mas já está ficando um tanto extenso aqui. Eu acho que vocês conseguiram compreender bem o processo da coisa. Eu vou pedir para que vocês deem uma conferida no livro de vocês. Eu vou colocar as páginas na descrição ou então lá no grupo da sala de vocês, da série de vocês. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou então me procurar pessoalmente, tá bom? Por hoje é só. Se cuidem, tá? Tchau, tchau.